Boa tarde. Começamos nosso primeiro vídeo do canal Rascunhos Econômicos. Aqui é o Léo. E começamos o vídeo com um dilema, que é, no YouTube, nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora eu estou gravando, são 4 horas da tarde. E gravo agora o nosso primeiro vídeo do canal Rascunhos Econômicos, em que a proposta é ensinar ou mostrar a economia como uma ciência. No YouTube brasileiro e na mídia corrente, nós temos uma exploração da economia em que economia é igual a finanças. Ou ainda que economia é igual a economia política. Ou ainda que economia é igual a macroeconomia. Ou ainda, eu juro que direi ou ainda pela última vez, que economia é igual a matemática. Bem, na verdade, economia é a ciência que estuda a escassez. O que eu quero dizer com isso? No YouTube brasileiro e na mídia em geral do Brasil, nós vemos a economia sendo tratada como um campo para se tratar de finanças, bolsa de valores, ou ainda sobre política corrente. E das ciências em voga na mídia, a economia é a mais maltratada. Por quê? Você tem, de um espectro, os que entendem que economia é economia política, marxismo, nacional-desenvolvimentismo, ou ainda os liberais da corrente libertária. E você tem do outro espectro os financistas, que tendem a reduzir a economia ao mercado de capitais e não apenas o mercado de capitais, mas a utilidade da economia. Bem, a economia, na verdade, é a ciência que estuda a escassez e, de uma determinada forma, qual seria a melhor maneira de alocar os recursos escassos numa determinada sociedade ou num determinado universo, né, para dizer de forma mais científica. E ponto. O que é o melhor alocamento, né, de recursos escassos? Bem, depende o que a sociedade, o que os produtores daquela sociedade entendem como a melhor fórmula para a alocação. Veja, a melhor fórmula para a alocação pode ser dada em termos quantitativos ou qualitativos. O que eu quero dizer com isso?
Ou é o quantum, ou é a qualidade. Os financistas, né, o pessoal da Bolsa de Valores, o pessoal, os engenheiros que se arriscam a ser economistas, eles tendem a olhar para o campo quantitativo da economia, a capacidade de produção, a quantidade de produção. E por quantidade de produção, eu quero dizer a capacidade, como eu disse anteriormente, produtiva, que é dada por capital. K é capital. Pode ser humano ou capital produtivo, que terras e máquinas e equipamentos. Os financistas. Essa palavra eu acho, dessa forma, eu que estou usando, né? Que é o que você vê no YouTube brasileiro, assim. Olha, economia, você tem que aprender economia, você tem que aprender investimentos para, com R$ 1.000 por mês, para ter uma renda de R$ 1.000 por mês. Depois disso, é uma bola de neve, você vai se aposentar. Pode ser. Mas isso é uma parte da economia. Isso não é economia. Assim como economia não é economia política. Economia não é macroeconomia. Macroeconomia seria isso aqui. E economia não é matemática. Economia é a ciência que estuda a escassez. O que eu quero dizer com a economia que estuda a escassez? É a economia que estuda a atividade humana produtiva e, por consequência, o consumo para o melhor alocamento de recursos escassos. Não é uma administração, mas é a economia que entende quando trade-offs, escolhas entre duas opções alocativas são feitas. Se eu ficar no sofá assistindo TV, ou se eu for na academia. É uma escolha. Se eu ficar no sofá vendo TV, eu posso ter uma saúde pior. Se eu for para academia, eu posso melhorar a minha saúde. Isso é um trade-off. Sobre o quê? Tempo. Então a economia estuda se eu vou para academia ou não? Não. É uma outra crítica que eu tenho à economia de YouTube. Eles aplicam um pensamento pseudo-econômico a tudo da vida. Essa ferramenta de trade-offs e de gerir um recurso escasso, que é o tempo, é quase econômica. Se assemelha à economia, mas não é economia. E o que eu quero fazer nesse canal é, basicamente, uma análise científica de acontecimentos e conceitos econômicos. Eu adoro economia e adoro a natureza
da economia que o padroeiro grego, né, da economia era Hermes. Por quê? Hermes era dúbio. Ele ficava tanto no Olimpo como com os mortais. E a economia é uma ciência social por excelência. Tem ferramentas incrivelmente exatas, como econometria, estatística aplicada. Aos puristas vão dizer, pera, estatística aplicada à economia é econometria. Não. Por que não? Eu apenas levantar os preços e levantar os preços de um determinado local e comparar num determinado período de tempo, isso não é econometria a rigor. Isso é economia, isso é estatística econômica. O que eu fizer com alguns modelos econométricos em cima da estatística é econometria. Eu tenho matemática e financeira, não necessariamente. E eu tenho todo o ferramental de exatas, também das técnicas de pesquisa. Matemática. E do lado social, ou humanas, né, eu tenho história, eu tenho geoeconomia, eu tenho economia política, e esse campo vai embora, né? Mas um conceito muito simples, por exemplo, como curva de Laffer, ou oferta e demanda, ou a curva de Phillips, que todos esses financistas citam, e esse pessoal de YouTube cita, esses jornalistas citam, eles não fazem a mínima ideia do que é isso e da história disso. Ou se fazem, nunca deixaram claro, nunca fizeram questão de deixar claro nos vídeos e de ensinar. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas o que eu quero dizer é que neste canal, rascunhos econômicos, nós teremos a explicação científica da economia e de conceitos econômicos, com teoria, com artigos e sem argumento de autoridade, mas é necessário um pouco de ciência, até porque esse tema ciência está sendo tão batido, né? Algumas pessoas que prestam culto à ciência não fazem a mínima ideia o que é um rigor científico, o que é um trabalho científico, o que é uma metodologia científica. Então, eu acho muito importante começarmos esse projeto, que Deus queira que tenha bons frutos, mas o importante é começar. Porque, como todos esses financistas dizem, né? O poder dos juros compostos, né? Mas isso aqui é
assunto para outro vídeo. Muito obrigado. Tenham um bom resto de dia, o começo de dia.